Dados do indicador IPEA revelaram que os alimentos e as bebidas foram o que geraram um maior impacto na inflação de dezembro. Vamos trazer a Cris Otaviano, a nossa professora de economia, para explicar para a gente o que isso significa, né? Quem pesou mais nessa conta, o que pesou mais nessa conta, na verdade. Bom dia, Cris, lindíssima! Oi, Neila, bom dia para você, bom dia para quem está com a gente aqui no DF no Ar, começando a semana e falando a respeito desse índice que mede, sim, uma temperatura da economia, mas também mede o que as famílias estão fazendo dentro dos seus orçamentos dentro de casa. E o que eu posso dizer é que dentro desse item aí que você contou, Neila, de alimentos e bebidas, quem mais sofreu com a inflação ao longo do mês de dezembro e também posso dizer ao longo de todo o ano de 2024, foram exatamente as famílias de mais baixa renda. Quando a gente faz uma análise desse índice, que é o IPCA, para onde a gente está olhando? A gente está olhando para um grupo de pessoas que vão até pontos de vendas de produtos diversos e fazem uma análise do aumento ao longo do tempo ou do decréscimo ao longo do tempo do preço destes produtos e serviços. E aí a gente divide esses produtos e serviços em grupos, como, por exemplo, alimentação. Aí dentro do grupo alimentação você pode colocar o grupo de hortaliças, o grupo de verduras, o grupo de carnes. Dentro do grupo de transporte, você pode colocar o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço das passagens de ônibus e com isso você compõe aí o que a gente chama de IPCA. O IPCA, ele também é dividido dentro desses grupos em grupos de faixas de renda. E aí a gente tem famílias de baixa renda ganhando até R$ 5.304. Quando as famílias ganham entre R$ 5.304 e R$ 9.500, elas são consideradas de média renda. A partir de R$ 9.500, essas famílias são consideradas de alta renda. E aí quando você faz uma análise aqui dos preços que aumentaram, como falando de dezembro, carnes, ovos, leite, óleo de soja e café, o orçamento das famílias que têm mais baixa renda acaba sendo que fica mais apertado, porque se você ganha menos dinheiro, você acaba comprometendo uma maior parte da sua renda nestes que são produtos essenciais. Então é isso que mostra esse último levantamento do IPCA ao longo do mês de dezembro e também fazendo um compilado, uma junção de todos os dados ao longo do ano de 2024. Outro item aí em destaque em relação ao aumento já no mês de dezembro foi o item transportes e aí as passagens de trem, aqui eu estou falando de um levantamento nacional, e as passagens de transporte público em geral, ônibus, elas também tiveram um aumento contundente e isso também acaba aí refletindo em todas as famílias que estão nessa faixa aí que eu contei de baixa renda, que são dos R$ 5.304 para baixo, né? Agora, o que é interessante, de repente, cada família fazer dentro dessa lógica da inflação é calcular a sua própria inflação, porque isso ajuda com que você faça aí um cálculo do que dá para fazer com os seus gastos, onde dá para apertar e onde dá para diminuir. Acontece que quando a gente começa a escalar muito nessa inflação para índices essenciais, chega um ponto que as famílias não conseguem cortar mais. E aí a gente começa a ter uma perda de qualidade de vida e isso é de fato um ponto de preocupação. Isso falando dentro das nossas casas. Esse índice aqui também leva as autoridades monetárias e o governo a tomar atitudes aí em relação a esse movimento dos preços. Medidas econômicas podem ser tomadas a partir deste comportamento dos preços que são analisados aí mês a mês e também ao longo de um período maior. Tá certo, Cris. Obrigada pelas informações. Inteligência financeira e organização é a chave do seu negócio. Obrigada, Cris.